O que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o candidato a deputado federal, Dário Moura, do PSOL. Bom dia, Dário, um prazer ter o senhor aqui. Bom dia, Thalita. Bom dia, Patrícia. Bom dia, seja bem-vindo. O Dário veio para falar de uma pauta muito específica e que tem ficado de fora dos debates políticos ou dos debates dos candidatos para essa eleição de 2022. A gente fala sobre a legalização da maconha, mas não só essa pauta tem ficado de fora em momentos de grandes discussões, como o aborto, por exemplo, também tem sido alvo de críticas por parte de candidatos que querem falar sobre o assunto. Mas vamos começar falando aqui sobre a questão da legalização da maconha. Dário, eu já vou começar te perguntando sobre o motivo ou a importância de se debater uma pauta como essa em um momento de campanha política. Bom dia, ouvintes. A pauta da maconha é uma pauta que está ligada a uma questão do futuro, né? A população que está presa injustamente no Brasil e que ocupa uma demanda expressiva do orçamento da segurança pública, é presa injustamente porque a maconha ela é legalizada no Brasil de forma administrativa a permitir que a elite brasileira tenha acesso a diversos tipos de drogas e a população da periferia, os negros, não tenham esse acesso e sejam tratados de uma maneira desigual. Tanto que a população carcerária, que já caminha para o patamar de 1 milhão de pessoas, é expressivamente de jovens negros pobres. Então, legalizar a maconha é uma questão, primeiro, de organizar uma sociedade no qual ela é excluída da escola, ela é excluída de um sistema que entenda quais são os problemas que um deputado federal em Brasília, nessa altura do século XXI, ele tem que atuar em cima da fome. A população brasileira passa fome e tem problemas de saúde. Você citou a questão do aborto, a questão da maconha, ela está no mesmo patamar, ela tem que ser deslocada da área da segurança pública para a questão da saúde. As pessoas têm o direito de utilizar substâncias de diversão, de medicinais, como ela utiliza o álcool. O maior problema de dependência ou de transtorno ou de situação de sofrimento mental no Brasil é o álcool. O álcool e mata, o álcool mata, maconha não mata. Mas, candidato, isso já vários estudos científicos já comprovaram que a maconha tem seus prejuízos sim para o organismo, principalmente se a pessoa já tiver uma propensão àquele prejuízo. Essa descriminalização, ela visaria algum percentual, né, alguma gramatura para esse uso recreativo, ou seria aquele uso livre, quanto a pessoa quiser usar no dia a dia, ela pode usar? Bom, o Brasil ele está numa situação de atraso, inclusive na América Latina, porque os países como o Uruguai, a Argentina, a Colômbia já possuem legislação ou decisão da Corte, da Alta Corte, do Supremo, da Corte Suprema de Justiça dos países, que ou determinam quantidade ou permitem que a pessoa plante a maconha em casa ou faça medicamento. A parcela da população que utiliza maconha no Brasil é pequena. A questão é que a demanda para o uso medicinal na população brasileira é muito maior. Então, o problema de se utilizar uma substância e entrar em sofrimento mental ou ter uma condição que as pessoas podem falar de vício, não é um problema da maconha. Como eu disse, o maior problema do Brasil é álcool. Então, a questão de a pessoa ter acesso a um sistema de saúde público que tenha condições de tratar as questões de o que é o problema no Brasil? Acesso à moradia, ou a questão da alimentação, o acesso à escola, a escola ter capacidade, ter recursos para tratar qual é a diferenciação, qual é o problema que o aluno está trazendo para a escola. A maioria dos
jovens que estão em situação problemática, ou que mesmo que estão no sistema carcerário, o primeiro problema que eles tiveram é o problema de não ser aceito na escola, ou do problema de indisciplina nele ser tratado ao ponto da expulsão. O Estado não pode desamparar a população assim. E ele tem que aprender a tratar os problemas, porque o jovem, ele cria várias outras alternativas. É preferível o jovem tomar a palavra do que tomar as armas. Nós precisamos de construir saídas de esperança para o povo. Como o Lula lembrou ontem, não é? Votar e transformar ou retirar do governo uma pessoa que privilegia a morte e não a vida é uma questão de construir esperança. Então, nesse sentido, nós temos que encarar que a questão da saúde é uma questão ampla e não é uma questão... Porque vício, nós podemos desenvolver o vício com o açúcar, com o café, com o álcool, com vários tipos de substância, até joguinho, televisão, videogame. Qualquer coisa leva uma pessoa ao vício. É necessário explorar mais profundamente o que é isso e não, ou seja, focar na pessoa e não no objeto, na droga ou em qualquer outra coisa. Agora, Dário, a gente fala sobre essa legalização, aí, como exemplo, outros países onde a legalização da maconha, ela já é uma realidade. Mas aí eu te pergunto, o senhor trouxe essa questão da educação, sobre a população carcerária, o Brasil estaria preparado para essa legalização? Vou usar um termo popular aqui, o buraco não é mais embaixo para que isso aconteça? Não teria que mudar primeiro outras questões antes de começar a discutir essa legalização de fato? Olha, os países que já legalizaram, e eu cito aqui não os países de primeiro mundo, mas os países que estão no próprio patamar do Brasil, a África do Sul, o México, citei a Argentina, o Uruguai, a Colômbia, eles são países que estão no mesmo patamar do Brasil. Quando a gente trata estar preparado, é estar voltado para a tecnologia do futuro. A maconha, ou uma das suas variedades, o cânhamo, que é uma fibra, era o elemento ou a matéria-prima dominante de qualquer corda marítima até 1930. Quando a indústria do petróleo entrou e trouxe o nylon, eles usaram isso como desculpa para poder, nos Estados Unidos, por exemplo, para direcionar uma repressão para as populações pobres e situar e transferir isso para o mundo. A repressão, Getúlio Vargas é o primeiro presidente que faz uma lei nacional proibindo o consumo de maconha. Até 1930 você comprava semente de maconha no Mercado Central de Belo Horizonte, dava para sabiar, ou poderia plantar. Então, a questão de preparação de uma sociedade é o investimento na universidade, porque qualquer coisa que é feita de plástico pode ser feita de cânhamo. Mas a universidade precisa de investimento nisso. A UFMG está preparada para isso, a Universidade Federal de Viçosa está, a Federal de Lavras, a Universidade do Vale do Mucuri, do Jequitinhonha, são universidades que já pesquisam variedades de maconha. Então, quando eu falo que é do futuro, é porque nós estamos falando em geração de emprego, e nós estamos falando em tecnologia, nós estamos falando em investimentos para que o país gere renda e receita a respeito disso. Como que seria essa questão da geração de emprego, por exemplo? Explique para os nossos ouvintes. Quando você fala numa indústria, por exemplo, da maconha medicinal, ela requer o plantio, a transformação da maconha em óleo medicinal. O Brasil hoje, a Anvisa, libera a importação de óleo medicinal que você pode comprar numa drogaria qualquer de Belo Horizonte. Só que custa R$2.000. É uma matéria-prima de uma planta tropical que não é proibida a produção no Brasil. Nós temos que importar essa matéria-prima. Isso onera o SUS, isso onera qualquer pessoa. Quem é que tem R$2.000 para poder fazer um tratamento no qual você vai gastar isso em um mês? Então, a geração de emprego é a capacidade de se produzir isso no Brasil. Além do uso industrial. O PL 399, que tramitou esse ano passado
já vinha desde 2015, mas teve aprovação na comissão especial no Congresso ano passado. Ele é um projeto precário, privilegiou o agronegócio e a indústria farmacêutica, mas ele mostra como que esse setor está de olho o que é o cânhamo na entre-safra da soja. Eles querem um alto lucro, mas querem também um monopólio da produção. Não, a população tem direito. Maconha é uma planta. Então as pessoas têm o direito não só de consumir, como de produzir o seu próprio remédio, como ela faz com o boldo, com a carqueja, com qualquer outra erva. Candidato, em campanha anterior, o senhor já foi censurado, né, por fazer postagens em defesa da maconha. O senhor foi banido do TikTok. Nesse ano, nessas eleições, o senhor adotou uma outra estratégia, porque eu vi que o seu Instagram está ativo, né? Que Dário 420, né? Exatamente. A gente esteve dando uma olhadinha lá. Que estratégia, então, o senhor mudou o seu viés aí para poder não ter esse tipo de punição nas redes sociais? Olha, a censura a uma pauta dessa durante o período eleitoral é um crime tipificado no Brasil. As empresas de redes sociais, elas são empresas estrangeiras que atendem a uma questão que nos Estados Unidos uma grande variedade de estados já possui a maconha legalizada como maconha. Tem uns que não são maconha, tratam a maconha medicinal como se fosse um suplemento alimentar. Tamanha a questão de não letal que a maconha possui. E vários com a maconha recreativa legalizada. Os Estados Unidos não possuem uma lei federal ainda que regule isso. Então, como essas empresas são multinacionais, elas controlam o sistema. É claro que a gente usa estratégias, porque mesmo como qualquer ação dentro desse período foi sempre tratado como uma questão da ordem civil, nós não vamos gastar o tempo da eleição para poder ficar lutando contra a empresa. Então a gente usa estratégias, muda as palavras, mas nós estamos falando do direito civil de discutir a legalização da maconha recreativa, do direito ao uso do próprio corpo, como a pessoa tem de colocar até, inclusive, a vida em risco. A pessoa pode saltar de paraquedas, não é? Uma pessoa não pode ser incriminada porque ela fez uma coisa que é opção dela e que constitucionalmente a gente luta para que seja reconhecido o direito da livre escolha. Ok, saindo agora do tema da maconha, vamos aqui falar sobre o partido do senhor, né, que é um partido socialista. Eu queria que o senhor explicasse em que medida que o socialismo pode ser benéfico para o Brasil e sob o espectro socialista do PSOL, qual seria a questão principal a ser tratada aqui em Minas Gerais? Olha, o Partido Socialismo e Liberdade é um partido criado dentro do espectro democrático do país, que procura respeitar a Constituição e levar o país a uma transformação da garantia de direitos sobre a ótica social, ou seja, corrigir o país de desigualdades que são atrozes no país. Atrozes ao ponto de que o orçamento impositivo do Congresso Nacional é um orçamento que simplesmente retira, lembrado pelo Lula ontem, é um orçamento que retira da mão do presidente qualquer estrutura programática para poder combater as reais necessidades do país. No caso de Minas Gerais, nós somos um partido que queremos exatamente retirar um governador que durante a pandemia não sabia nem o que era a FUNED, ou seja, a fundação do Estado, a Fundação Ezequiel Dias, destinada ao desenvolvimento e produção de remédios e vacinas, que foi sucateada, foi impedida de se desenvolver, diferentemente do que o Estado de São Paulo fez, que foi investir no Instituto Butantan e produzir uma vacina e ajudar o país a ficar livre e evitar uma proporção de mortes como nós tivemos, que já estamos chegando nos 700 mil pessoas mortas. Então, o socialismo que nós lutamos é um socialismo de fazer uma intervenção institucional em prol da correção de desigualdades, uma luta incessante para que o poder seja exercido pelo povo, em nome do povo, mas de uma maneira equânime, com garantias de direitos,
políticas públicas estruturadas. Nós falamos aqui de saúde, né? Saúde mental, que é uma pauta que eu trabalho e luto para que seja o tratamento do usuário em liberdade e não numa situação de cárcere, não numa situação manicomial como é a cadeia. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas objetivas. Combinado, Dário? Perfeito. Descriminalização da maconha. Absolutamente necessária. Minorias no Brasil. É o caminho pelo qual o país tem que enxergar a diferença. Socialismo. Uma questão de princípio e uma questão de construção de justiça social. O futuro de Minas. O futuro de Minas não tem a ver com a mineração, tem a ver com a sua capacidade, da diferença do povo e das suas outras alternativas que não a exploração mineral. O futuro do Brasil. O futuro do Brasil é de esperança. É um país amplo, grande, de recursos naturais que devem ser explorados com muita decisão popular e não com simplesmente uma vontade de exploração indiscriminada. Dário Moura, do PSOL, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigada, Dário. É um grande prazer, muito obrigado. Obrigada, até a próxima, Dário.